Olá a todos e a todas! Vamos então agora para a nossa segunda aula do tema Relação Estrutura-Atividade dos Antihistamínicos. Hoje nós vamos ver antihistamínicos que atuam no receptor H2 e também vamos ver um pouco dos que atuam sobre H3. Pois bem, então, os objetivos da aula de hoje então, é compreender os fatores farmacológicos e estruturais envolvidos na seletividade de H1 e H2, compreender o porquê das respostas diferentes para um mesmo receptor, visto que tem ações fisiológicas bem distintas, um mediar a questão envolvendo, mais especificamente, a questão alérgica e outro envolvido com aumento de secreção ácida. E a metodologia, então, vai ser essa aula expositiva, gravada também, e é importante ter como conhecimentos prévios a questão da interação fármaco-receptor, conformações cis e trans, que a gente aborda na química orgânica. Pois bem, então, como a gente viu na aula passada, nós temos três tipos distintos de receptores histaminérgicos principais, sendo que o H1 é o receptor que está acoplado à proteína G como segundo mensageiro, constituído por 487 aminoácidos, localização na musculatura lisa dos brônquios, intestino, útero e responsável por broncoconstrição e edema, além da mediação de processos alérgicos. Temos também o H2 acoplado à adenilato ciclase, tem uma constituição menor, são menos aminoácidos na sua constituição, e a localização se limita ao estômago, principalmente com a função de estimular as células parietais, com aumento de produção da secreção ácida para a formação de pepsina a partir do pepsinogênio, para a digestão de proteínas. E o H3, com algumas funções, principalmente no sistema nervoso central, ainda carecendo de algumas elucidações maiores. Bom, e só a título de elucidação da questão envolvendo a secreção ácida e participação da histamina, o que nós temos, recordando um pouco da fisiologia? Quando nós temos a questão da secreção ácida nas células parietais do estômago, nós temos todo um processo que envolve as células parietais com as suas microvilosidades, no qual nós temos a ação de prostaglandinas, que fazem a proteção da secreção ácida, que é, por sua vez, liberada para a ocorrência do processo digestório, como se espera. Essa liberação de ácido depende de uma enzima importante, a HK-TPase, que ativa as bombas de prótons, e a sua ação está diretamente e intimamente ligada à presença de um íon extremamente importante, que é o íon cálcio, que tem a sua ação aumentada pela ativação também de receptores H2. Existem outras formas de a gente conseguir a ativação da HTPase, de aumento de fluxo de cálcio, mas as células parietais do estômago elas têm uma sensibilidade maior pela ação da histamina. E a histamina, então, quando ela entra em ação e ativa a adenilciclase, um dos seus efeitos é aumentar a concentração de cálcio intracelular, que isso leva à fosforilação de umas proteínas quinases enzimáticas que resultam principalmente na ativação da bomba de prótons por esta enzima HK-TPase, que tem como resultado final liberação de H+, maior acidez e ocorrência do processo digestório. Mas sempre lembrando que isso está ligado ao processo fisiológico normal. Nós temos a questão dos desvios fisiológicos que acontecem e nós podemos ter uma hipersecreção ácida devido a uma sensibilidade maior do receptor histamínico, devido a uma ação maior de histaminas presentes no meio, que existe então a necessidade de se fazer então com que ocorra um controle nessa secreção ácida, porque o aumento da acidez supera inclusive a condição de proteção exercida pela prostaglandina. E isso então faz com que as pessoas desenvolvam algum tipo de ulceração em função de uma hiperresposta ácida, que tem diversos outros fatores associados, desde o estresse que a pessoa pode estar tendo até questões fisiológicas de outras ordens. Então esse é o processo. E o que nós temos mais? Nós temos ainda a
questão envolvendo a natureza dos receptores, como a gente viu na aula passada. Nós temos dois tipos de receptores, né, que inclusive eu acabei de mencioná-los, né, estaminérgicos, que são diferentes em termos estruturais, sendo que um acaba sendo, né, de uma dimensão menor, que seria, no caso, né, o H2, e um que teria, né, uma conformação maior, como a gente pode ver nesse esquema aqui, que seria o H1, com respostas diferentes envolvendo neurotransmissores diferentes. Então é assim que a gente, né, apresenta, né, e entende, né, a função desses receptores em termos estruturais, também envolvendo respostas diferentes. Então as diferenças básicas entre H1 e H2, né, é a conformação espacial, a sua estrutura espacial, a forma como ele vai acomodar a histamina, que pode estar na sua configuração mais estendida na sua cadeia lateral. Lembrando que a cadeia lateral que a gente viu na aula passada corresponde à distância do nitrogênio farmacofórico para os nitrogênios do anel imidazólico, que é o anel heterocíclico. Então, assim, nós temos, né, as diversas formas, então, da apresentação da histamina, como a gente viu, diferentes tipos de receptores. E nós temos, então, né, uma condição do qual, para H1, como a gente viu na aula passada, a preferência é pela forma trans, porém com a cadeia totalmente estendida, que corresponde a 5,1 angstroms, que é a distância medida entre os nitrogênios presentes no anel heterocíclico e o nitrogênio do grupo farmacofórico. Daí, com relação à preferência por H2, também temos, né, a forma trans como a forma preferida, porém a preferência acaba recaindo sobre a forma agora encolhida, que é menor, que é onde você observa que a cadeia lateral ela acaba tendo um encurtamento em função das atrações que existem entre nitrogênios e o hidrogênio, né, do grupo farmacofórico por ligações de Van der Waals, que fazem então com que a cadeia se torne mais curta e menor. Desta forma, sendo possível, inclusive, né, que ela se encaixe adequadamente naquele receptor que tem um tamanho menor e não tenha afinidade por aquele receptor que tem, né, a sua forma mais estendida, que seria aqui no caso H1 e a forma mais encolhida H2 aqui em cima. Então essa é a primeira diferença. E por que existe essa diferença? Existe principalmente por uma diferença de pH, porque as células parietais do estômago elas têm um pH mais ácido, que faz com que a molécula de histamina então tenha esta conformação e afinidade então por este receptor histamínico. Aqui nós teríamos então um esquema, né, uma tridimensional, onde a gente pode observar, né, um encurtamento, né, uma distância menor entre a parte anelar e a parte correspondente ao grupo farmacofórico. E assim que acaba acontecendo. E este foi um princípio muito importante para fazer com que se tivesse moléculas mais específicas para H2 que não viessem interagir com H1, levando a efeitos adversos do bloqueio de H1, que seriam muitos, né, efeitos não desejados. Então, só recordando, né, os diferentes tipos, né, de hipóteses, né, para interação histamina com receptor, lembrando que agora, quando você considera a participação, principalmente, da cadeia lateral, né, reforça-se novamente que a hipótese de 76 seria mais adequada para a questão da prospecção de fármacos que bloqueasse a atividade histaminérgica. Foi assim, então, que se pensou em diversas formas de se ter, então, uma molécula que tivesse um encolhimento na sua cadeia lateral, que naturalmente tivesse aquela proporção, aquele tamanho de 3,8 angstroms, que fosse mais seletivo para receptor H2, que são menores. E qual foi a estratégia que foi utilizada? Bom, aqui do lado nós observamos, né, um fármaco anti-H2. Quais são as principais características que nós observamos? Inicialmente, né, a gente nota que o anel imidazólico praticamente se manteve igual.
com a adição, na real, de um pequeno grupo volumoso metil, que é o suficiente para agora impedir a interação deste grupo com o receptor, fazendo as ligações adicionais que ativaria o segundo mensageiro. Então, diferente do anti-H1, onde nós temos grupos volumosos bem volumosos, aqui nós temos uma condição onde o grupo volumoso não é extremamente volumoso, mas cumpre esse papel de não permitir o encaixe desta porção com o receptor. A gente observa também a existência de um grupo latenciador, bastante nitrogenado, para conferir a esta molécula, principalmente, um caráter mais hidrofílico, que é importante para a não persuasão tecidual em outros locais não desejados, como o sistema nervoso central, e a necessidade de uma metabolização hepática para remover esse grupo latenciador. Observamos aqui também o grupo farmacofórico e notamos a presença de um elemento químico diferente aqui, que no caso seria a presença do enxofre. Qual é a participação do enxofre nesta molécula? O enxofre ele tem a função de promover uma atração eletrostática, principalmente dos hidrogênios vizinhos. Não chega a ser, como se diz, uma ligação de hidrogênio, mas o hidrogênio é composto por um próton. E a densidade eletrônica do enxofre permite que essa atração ocorra, e uma vez que essa atração venha a acontecer, há uma aproximação desses hidrogênios para próximo do enxofre, o que faz com que a molécula então se encurte. Então a substituição de um carbono por um enxofre promoveu que tipo de alteração? Promoveu este encurtamento, essa aproximação desses hidrogênios vizinhos mais próximos do enxofre, fazendo com que a molécula então se encurtasse. E à medida que ela se encurta, ela se torna mais propensa a interagir com H2 e não interferir em H1, causando efeitos adversos. Então nós observamos essa modificação principal, que foi obtida graças principalmente à inclusão deste elemento químico substituindo um carbono e promovendo essa interação, então. Aqui nós vemos, então, alguns exemplos desses tipos de fármacos, cimetidina, do qual a gente observa aqui o anel imidazólico heterocíclico, a presença do grupo volumoso, que é apenas um metil. Temos também presente aqui o grupo latenciador, Temos aqui o grupo farmacofórico e a presença, então, do enxofre, que tem qual função? Fazer esse encurtamento, aproximando mais a porção A da porção B. E uma vez que acontece essa aproximação, eu tenho um encurtamento de uma cadeia que vai ser mais propensa a interagir com H2. Aqui embaixo nós temos o exemplo agora da ranitidina, também com seu grupo latenciador, lembrando, com bastante hidrogênio, para fazer ligações de hidrogênio, para não ter ação do sistema nervoso central. Nós observamos aqui uma alteração já não se trata de um anel imidazólico, trata-se de uma outra função orgânica aqui presente, a substituição do nitrogênio pelo oxigênio, temos um éter aqui, e temos também o grupo volumoso aqui presente, que também se tornou diferenciado para reduzir qualquer chance de uma possível interação que pudesse vir a acontecer. E também, quem está presente aqui, o enxofre, fazendo o mesmo papel de promover esse encurtamento da cadeia lateral, fazendo com que o composto tenha maior propensão a interagir com H2. Principais vantagens de um em relação ao outro, acaba que a ranitidina acaba tendo uma chance muito menor de uma
pequena interação que possa vir a acontecer, né? Lembrando que o grupo volumoso da cimetidina não é tão volumoso assim. E a ranitidina acaba sendo, então, mais específica e menos propensa a causar algum efeito contrário, né? Então, nós temos aí as moléculas com seus respectivos exemplos, né? E uma outra situação que é importante, a questão da interação medicamentosa promovida principalmente pela cimetidina. Por que que isso vem acontecer? Essas moléculas, né, como já mencionei, elas precisam sofrer um processo de deslatenciação lá no sistema hepático, e quem entra em atuação é o citocromo P450, que é uma enzima, né, do qual na sua constituição existe o que a gente chama de porção M. O que é a porção M no citocromo P450? É a porção que contém moléculas de ferro, além de outros elementos químicos, né, como enxofre também. Então, o que acontece? Né? Uma situação bastante comum de acontecer, nessa porção M, que aqui está representado, né, e só gostaria de chamar a atenção para vocês com relação, né, às características principais, que é a porção M e logo presente, né, a porção enxofre, né, que é uma das responsáveis pela ligação da cisteína, que fazem diversos processos, um deles, né, levar a um processo que se tenha, né, a hidroxilação, que, né, deixa a molécula, por exemplo, mais solúvel em água. Então, essa porção M, que possui nas suas imediações o enxofre, pode levar a interações químicas, né, de naturezas diversas. E algumas ligações químicas a gente já viu que umas são mais intensas que as outras. E uma ligação bastante intensa é a ponte de sulfeto, né? Tanto que em aulas passadas, como do inibidores da ECA, a gente viu que é um problema até mesmo no que diz respeito à contaminação e alteração, né, da estabilidade do próprio captopril. Dessa forma, então, quando ocorre a metabolização da cimetidina, o que acaba acontecendo, né? Nós temos o seguinte fenômeno acontecendo. Essa porção M, então, né, que apresenta ferro e enxofre, vai ter, né, uma afinidade, então, né? Então, a função principal dele é fazer, né, que aconteça, né, uma transferência de hidroxila para a molécula em questão, para ela ficar mais hidrofílica e ser mais facilmente eliminada, dentre as várias funções que ela pode levar, né? Nós podemos ter a não ocorrência desse evento ou a ocorrência desse evento com a molécula que faz uma ligação muito intensa e inibe de uma forma intensa esse conjunto do citocromo P450. De que maneira? Né? A maneira que vai acontecer é por meio, né, desta interação que acontece da porção M ligado ao enxofre, aqui representado, justamente com quem? Né? Com o enxofre constituinte da cimetidina. Então, o que acontece? Quando esse evento acaba ocorrendo, né, nós temos uma ponte de sulfeto acontecendo, uma ligação altamente estável, difícil de ser desfeita, e todo esse sistema do citocromo P450, né, aqui representado pela porção M e enxofre, fica inibida, não conseguindo se regenerar, que é uma característica da enzima, e metabolizar um outro composto. Temos, então, uma situação, né, de risco de interações medicamentosas, porque as metabolizações de outros compostos não vão acontecer. Então, né, um outro medicamento X que talvez precise, né, de uma metabolização hepática, não vai conseguir a metabolização porque o citocromo P450, aqui representado pela porção M ligado ao enxofre, está inibido, né, por uma ligação de ponte sulfeto, justamente com esta molécula. E isso acontece devido ao fato também desse enxofre estar numa posição privilegiada, exposta, diferente lá do captopril, que não tem esse evento acontecendo, né? Então é isso que a gente observa, isso é uma das explicações, né, do potencial, né, de interações medicamentosas que essa molécula causa por inibição, né, de sistemas hepáticos como o citocromo P450. Inibe a enzima de uma forma muito eficiente. Bom, então nós temos aí a inibição enzimática, né, e, né, toda esta situação,
né, quando eu tenho, né, um bloqueio efetivo, né, da histamina, como aqui mencionado, eu tenho, né, uma redução na produção de HCl. Voltando agora para a questão terapêutica, né, deixando agora um pouco essa questão de interação de lado. Então, quando existe essa situação, então, né, se eu bloquear a ação de H2 usando aqueles medicamentos que vão, né, ter, né, o tamanho certo para impedir, né, bloquear a atividade H2, ser um antagonista de H2, não teria HCl na quantidade que causa lesão e vou ter uma normalização. Há outras formas também de se obter isto, né, só dando spoiler das próximas aulas, né, os inibidores da bomba de prótons também fazem uma atividade, só que de uma forma mais eficiente e com menos risco de interações. Pois bem, né, então, esta era, né, a parte referente a H2. Vamos ver agora aqui, né, só corrigindo aqui, né, as ações, então, agora, né, dos anti-H3. Já vimos H1, H2, vamos agora para os antivertiginosos. Então, o que acontece? Né? Nós temos, né, uma situação patológica, né, conhecida como labirintite, que é onde a pessoa ela perde a noção do equilíbrio e está relacionado a uma inflamação que acontece, né, na região do labirinto, localizado, né, nos ouvidos. Então, né, a causa da tonteira, né, que ocorre neste evento patológico, né, é revertido por fármacos antihistamínicos que atuam receptores H3, né? E uma vez então que tem-se o bloqueio da atividade histaminérgica nesta região, eu tenho ações fisiológicas que culminam numa melhor vascularização dessa região, evitando, né, os problemas que advêm da inflamação. Porque quando ocorre a inflamação, o aporte de sangue acaba não sendo o mais adequado e por isso que eu tenho, né, essas dificuldades que culminam, né, nessa questão de perda do equilíbrio e tonteiras que acabam acontecendo. Então é assim que tem-se, né, os fármacos que atuam, então, impedindo, né, a ação da histamina em H3, que tem algumas características bem peculiares. Uma delas é a ciclização da cadeia, de modo, né, a termos uma condição de redução de risco de interação com acetilcolina e efeitos de sonolência. Temos também, né, a adição de grupos volumosos nos mesmos moldes dos anti-H1, porém aqui, né, uma questão intencional, porque tem que ser lipo, porque tem que chegar no sistema nervoso central, e a presença, né, de grupos latenciadores também, que tem a função de aumentar o tempo de meia-vida e também, né, facilitar, inclusive, acesso ao sistema nervoso central também e a não persuasão em tecidos mais hidrofílicos, né? Aqui nós temos o exemplo da sinarizina. Um outro exemplo que nós temos, né, é a flunarizina, que segue o mesmo padrão, certo? Daí o que nós observamos, né? O nitrogênio farmacofórico aqui e a adição dos grupos volumosos, né, para impedir as ligações que resultariam no efeito que teria sido no H3. E a presença de um modulador aqui, que seria o flúor, né, e a parte latenciadora aqui presente. Qual que é, né, a ação? O H3, quando ele é ativado, né, ele aumenta o influxo de cálcio para dentro da célula. Isso leva à constrição dos vasos. O bloqueio da atividade de H3, né, impede essa entrada de cálcio e não vou ter esta constrição. Não tendo essa constrição, o aporte de sangue para a região do labirinto melhora e reverte os quadros, né, de tonteiras, que são, né, uma principal característica desta condição clínica. Então, apesar de pouco conhecido, né, nós sabemos então dessas ações dos neurônios, principalmente a questão, né, envolvendo o influxo de cálcio e as ações, né, sobre os vasos também. Bom, então, aqui só um exemplo, né, mostrando, né, a questão do influxo de cálcio, os efeitos, né, que se pode ter e a importância, né, desse bloqueio acontecendo.
Então nós temos, né, essas situações envolvendo que, bloqueando H3, então a gente chega a esta condição, né, de reversão de uma situação clínica adversa. Além disso, né, outras situações são interessantes também, né, de se destacar, né, o excesso do uso ou uso indevido desses medicamentos pode levar a um falso parkinsonismo, né, por um bloqueio da atividade do cálcio na ação muscular, do qual vai resultar num desequilíbrio fisiológico, levando então à manifestação, né, de tremores, né? Então também tem uma questão importante com relação a esse uso racional também. Ok? Bom, então os exercícios, né, estão no ambiente virtual, basta realizá-los. Qualquer dúvida, só entrar